Olá, meu nome é Matheus Costa, eu sou estudante da Universidade Federal do Amapá e esse trabalho é sobre uma ferramenta para identificação automática de bad smells em projetos na linguagem Java. Foi feito em conjunto com o professor Júlio Furtado, da Universidade Federal do Amapá, e com o estudante Eduardo Luigi, também da Universidade Federal do Amapá. Bom, mudança é um processo natural em qualquer sistema de software, e essas mudanças ocorrem para que esse sistema possa se adequar ao novo meio ou contexto no qual ele está inserido. E com o decorrer dessas mudanças, é provável que esse sistema possa apresentar problemas caso ele esteja mal desenvolvido ou mal projetado. E como forma de auxiliar o desenvolvedor a manter um código bem estruturado e evitar problemas, foi proposta uma ferramenta para identificação de bad smells, que, segundo Fowler, são estruturas que indicam fraquezas e violações na arquitetura do código e que podem retardar o processo de evolução ou modificação desse sistema. Muitos problemas são provenientes de arquiteturas mal modeladas ou mal projetadas, pois é da arquitetura que surgem padrões ou princípios que são ligados diretamente com o processo de desenvolvimento, e muitas vezes relacionado ao reaproveitamento de código, onde a falta de reaproveitamento acaba sendo um dos maiores causadores de bad smells. Além disso, existem várias características relacionadas à área de qualidade de código, onde a mais importante está ligada à manutenibilidade de um sistema. E considerando que um software é um produto que precisa ser escrito por algum desenvolvedor, esse desenvolvedor deve levar em consideração a qualidade do código que está sendo escrito para evitar problemas futuros. E a ferramenta desenvolvida nesse projeto, que foi nomeada JSniffer, tem como intuito identificar bad smells em código Java. E para isso foi necessário identificar as principais estruturas de um código. Então foram utilizadas expressões regulares, que são sequências de caracteres padronizados que associam sequências em um determinado elemento textual, e teve como base a linguagem Java. E essa abordagem foi escolhida pois é uma das maneiras mais simples de identificação e que possibilita futuras mudanças da linguagem de programação que está sendo analisada. E após as identificações, os trechos de códigos passam por uma análise que verifica algumas regras, baseando ou não na quantidade de linhas ou na quantidade de parâmetros que cada trecho possui, para ser enquadrado como bad smell ou não. E como foi citado antes, para a identificação das estruturas de código, foram utilizadas expressões regulares. E aqui tem alguns exemplos de expressões que foram utilizadas. E para a criação dessas expressões foram consideradas algumas características, como a sintaxe da linguagem que está sendo analisada, as palavras-chave que a linguagem possui e possíveis condições especiais, como quebra de linhas e espaçamentos em branco, para então chegar ao resultado final. São várias expressões regulares utilizadas e aqui é possível observar as expressões para identificação de classes, métodos, de conteúdo desses métodos, mas existem muitas outras expressões que também foram utilizadas. E essas foram as métricas definidas para esse projeto. E aqui vale uma observação, pois existem sistemas de diferentes tamanhos e diferentes complexidades, então essas métricas podem não ser adequadas em determinados sistemas, mas a ferramenta permite, através do código, alterar esses valores para que ela fique adequada ao sistema que vai ser analisado. Então, para códigos duplicados temos 5 ou mais linhas, para classe longa temos 150 linhas ou mais, para lista longa de parâmetros temos 3 ou mais parâmetros, e método longo temos 30 ou mais linhas. E para avaliação da ferramenta, por ser difícil de encontrar um projeto com uma lista validada de bad smells, foi realizado um processo utilizando o padrão que é muito utilizado em outros projetos, que é a comparação através de uma análise manual e uma análise automática feita pela ferramenta, onde ambas as análises são executadas e após a verificação é possível identificar as similaridades e diferenças entre essas duas análises para então verificar o nível de eficácia da ferramenta. E no primeiro sistema avaliado, a gente conseguiu obter os seguintes resultados. Na análise manual foram identificados 3 códigos duplicados, 10 métodos longos, 6 classes longas e 0 lista longa de parâmetros, totalizando 19 bad smells. Enquanto que a análise automática realizada pela ferramenta identificou 6 códigos duplicados, 10 métodos longos, 6 classes longas e 0 de lista longa de parâmetros, totalizando 29. Sendo que 19 estavam corretos de acordo com a análise manual, foram encontrados 3 falsos positivos e 0 falsos negativos. Na segunda ferramenta analisada, a análise manual conseguiu identificar 2 códigos duplicados, 12 métodos longos, 4 classes longas e 2 de lista longa de parâmetros, totalizando 20 bad smells, enquanto que a análise automática pela ferramenta identificou 2 códigos duplicados, 12 métodos longos, 3 classes longas e 2 de lista longa de parâmetros, totalizando 19 bad smells. Sendo que 18 estavam corretos, 1 foi considerado falso positivo e 2 considerados falsos negativos.
E a avaliação do terceiro sistema, a análise manual identificou 3 códigos duplicados, 41 métodos longos, 11 classes longas e 4 listas longas de parâmetros, totalizando 59 embedded smells. Enquanto que a análise automática identificou 4 códigos duplicados, 38 métodos longos, 9 classes longas e 4 listas longas de parâmetros, totalizando 55 embedded smells. Sendo que 54 estavam corretos, 1 foi considerado falso positivo e 5 falsos negativos. E, de modo geral, para avaliar mais precisamente a eficácia da ferramenta, foram utilizadas as seguintes fórmulas de Precision Recall, definidas por Zimmermann, Premer, Raj e Zeller, para avaliar o nível de falsos positivos, no caso de Recall, e o nível de falsos negativos, no caso de Precision, levando em consideração os casos em que são iguais em ambas as análises, que é representado pela sigla TP, a quantidade de falsos positivos, representado pela sigla FP, e a quantidade de falsos negativos, que é representada pela sigla FN, onde o valor esperado deve ser igual a 100%. Então, aqui a gente pôde verificar que o primeiro sistema, o sistema compilador, teve um recall de 86%, pois foram identificados 3 falsos positivos, mas um preciso de 100%, pois foram identificados 0 falsos negativos. Enquanto que a segunda ferramenta, ela teve um recall de 94%, pois foi identificado um falso positivo, e um preciso de 90%, pois foram identificados 2 falsos negativos. Enquanto que a terceira ferramenta teve um recall de 98%, pois foi identificado um falso positivo, e um precision de 91%, pois foram identificados 5 falsos negativos. E como média geral, o recall ficou com 92,6% e o precision com 93,6%. Então, através das análises, foi possível observar que os valores ficaram próximos de 90%, e em alguns casos ficaram próximos de 100% para os sistemas analisados, indicando que foram encontrados poucos falsos positivos e poucos falsos negativos nas análises. Então, nesse trabalho, foi possível verificar que a abordagem utilizada apresentou bom nível de eficácia para os sistemas analisados, pois foi possível verificar que os valores foram muito próximos em relação à análise manual validada, sendo que a ferramenta pode ser utilizada para ajudar desenvolvedores a manter códigos em Java bem estruturados e reduzir problemas futuros. E a ferramenta desse projeto também pode ser complementada futuramente com módulos de refatoração baseado nas identificações realizadas por essa ferramenta, como forma de complementar e deixar a ferramenta mais completa. E essas são as referências de trabalho, e obrigado pela atenção.